Nós temos visto nos últimos dias o crescimento da maldade no mundo. A multiplicação da maldade tem crescido a cada dia. E isso não é uma profecia. Isso é mídia. É só assistir televisão e ler jornal. Pessoas matando pessoas e uma série de coisas aí que nós estamos acompanhando que tem nos assustado a cada dia. O comportamento das pessoas, de uma forma geral, tem sido muito violento. Mas quando eu venho para a Escritura, para a palavra escrita de Deus, eu começo a compreender o que está acontecendo e o que eu tenho que fazer para ficar fora de tudo isso. Mateus 24, observa que o versículo 12 e 13 tem uma recomendação da parte de Deus e um ensinamento. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Deus aqui nos recomenda sermos perseverantes. Nos diz que nós temos que perseverar em fazer o bem, perseverar em amar o próximo. Na verdade, nós temos que ser agentes multiplicadores do Evangelho. Tenho visto muitas pessoas desanimando, não indo mais para a igreja. Hoje mesmo eu entrei em contato com uma pessoa que sempre foi ativa na igreja e ela diz: olha, tanta coisa acontecendo no mundo, em casa, na minha vida, e eu vou dar um tempo. Não se dá tempo, nesse sentido que ela quer dizer. Dar um tempo e depois voltar para os caminhos do Senhor. Pode acontecer muita coisa nesse curto prazo ou longo prazo que a pessoa quer dar um tempo. O melhor lugar para estar buscando força e renovando é na casa do Senhor. Como cristão evangélico, nós temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Já não basta algumas coisas que está acontecendo na igreja, a influência da música, do mundo dentro da igreja, roupa principalmente. Eu fui pregar uma vez num grupo de jovens e a moça que me recebeu falou: esse aqui é o missionário, e eu estava esperando alguém que tivesse feito contato comigo, falasse comigo, mas era ela mesma. Eu não estava acreditando que era ela, porque a forma que ela estava vestida parecia que ela, na verdade, só ia fazer a abertura, me apresentar e ia para um baile de funk. E ela era a pessoa que estava influenciando os jovens. E assim a gente vê música, roupa influenciando. Será que nós que estamos aqui podemos dizer o que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Qual tem sido a nossa influência para que essa violência diminua na nossa casa, no nosso serviço, na escola, na sociedade, dentro da igreja? Quando eu falo que a maldade se multiplica a cada dia, e principalmente nós temos visto aí no meio político e outros segmentos também, eu vejo também na Bíblia muita maldade que aconteceu e está registrado. E eu peguei duas aqui para ajudar vocês a lembrar, que é de Jacó e os filhos de Eli. A de Jacó é muito interessante. Você deve lembrar que Jacó ele compra a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de lentilha. E é interessante que Jacó, que é conhecido e o significado como suplantador, ele vai se estressando ao longo do tempo de tanta maldade que ele fazia. Chega um momento que ele não aguenta mais ser o que ele é. E aí, quando você pode ler Gênesis 32 na sua casa, você vai ver que ele tem a necessidade
de ter um particular, de ficar sozinho com Deus. Quando ele atravessa o Val de Jaboque, que é o rio de Jaboque, Val seria a parte rasa e larga onde pode se passar a pé. Ele pede para a família, as duas esposas, e tudo que ele tinha a passar, e ele ficou para trás para ter um momento sós com Deus. Ele precisava estar sozinho com Deus. São tantas coisas erradas que ele fez, ele era perito nisso. E vocês sabem a história dele. E ele teve um momento a sós com Deus. Que muita gente diz que ele lutou com Deus, brigou com Deus, venceu, mas na verdade ninguém vence a Deus. E nada vence a Deus. E o que ele fez, você pode fazer qualquer dia, qualquer hora na tua casa. Se trata de uma oração. Se você ficar em oração com Deus, você sentirá a presença de Deus na tua vida. E foi onde ele foi marcado pela coxa para poder lembrar a fraqueza que ele tinha como ser humano. Porém, Deus fez uma coisa maravilhosa na vida dele, como fará aqui essa noite. Mudou o nome dele. E às vezes nós precisamos de mudança no nosso nome, porque temos um nome ruim diante da sociedade. As pessoas nos conhecem por um nome tão ruim que às vezes a gente não consegue nem comprar em alguma loja porque temos um nome sujo. Nem em lista de casamento a gente faz parte, porque as pessoas não gostam de colocar o nosso nome. E quando coloca, a pessoa fica reclamando, não coloca não, que se colocar eu nem caso. E a Bíblia fala, em Apocalipse 22:17, que algumas pessoas, por causa do nome, não vão entrar no céu. Os cães, os bruxos, os mentirosos, os idólatras. Então tem ali uma lista muito grande. E aqui Jacó precisava de uma mudança. E ele alega que precisava de uma bênção na hora que ele estava na presença de Deus. E a bênção não seria dinheiro. E muitas vezes o dinheiro não resolve a situação de uma pessoa. Conheço pessoas ricas, pessoas que têm muito e na verdade não têm nada. O que ele queria não era dinheiro, o que ele queria, a bênção, era uma mudança de vida. E Deus começou pelo nome, chamando ele de Israel, que quer dizer aquele que luta na presença de Deus. E é o que você está fazendo, você está aqui hoje na presença de Deus, não de homens. E Deus está disposto a abençoar você. Mas nós não devemos esquecer que o irmão dele, Esaú, vendeu a bênção dele, a primogenitura, por um prato de lentilha, e Jacó foi muito maldoso em fazer isso. Não só fazer isso, como a história de Jacó é cheia de maldade. E talvez você não tenha percebido no dia a dia, você tem trocado as suas bênçãos por coisas que têm desagradado a Deus. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Quando você menos espera, você está na sala assistindo um filme que não deveria estar assistindo. Você está trocando a sua bênção por um filme pornográfico, por um site que você não deveria estar, por uma bebida, por uma conduta inadequada no seu serviço ou no trânsito. E assim, sem a gente perceber, nós vamos trocando a nossa bênção. Deus nos abençoa todo dia, principalmente quando a gente acorda. Já é uma grande bênção. Sem falar a salvação. Sem falar aquele que habita dentro de nós, que não é qualquer um, é o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. E quando eu falo dos filhos de Eli, eu vejo quanta maldade da parte dos filhos de Eli. Os filhos de Eli foram escolhidos para administrar o templo. Vocês conhecem a história. E Deus acabou punindo Eli, porque Eli não puniu os filhos. Como é importante educar bem os filhos. E Eli pagou caro por isso. Os filhos se prostituíam até no templo. Quando faziam oferta, eles usavam de garfos para cutucar carne, pegar carne. E vocês conhecem a história, mas eu quero levar você a uma meditação que Eli, ao longo da sua velhice, foi ficando cego. E ficar cego não é problema para ninguém, nunca foi. O problema é que a cegueira dele maior era a cegueira espiritual. Ele não corrigiu os filhos. E hoje é muito comum a gente ver em festas e
conversando com uma pessoa e outra, esse é meu filho querido. E o filho querido geralmente não conhece chinelo, não conhece castigo. E a pessoa fala, não, imagina, eu vou corrigir ele. Chinelo foi feito para isso. Pelo menos a Bíblia fala sobre vara, mas hoje é difícil achar vara. Antigamente, meus pais conheciam uma coisa melhor que vara para bater: rebengue, que era de aço, com ponta de aço. Na minha cabeça tem mais de 32 cortes. Se eu raspar a cabeça é cheio de cortes. Meus pais batiam muito na minha cabeça. E eu louvo a Deus por isso. O que não seria de mim se eles não me corrigissem dessa forma? Eu era uma pessoa terrível. Vejo meus amigos da infância, onde eles estão, parte deles mortos, partes envolvidos com droga, com prostituição, tanta coisa ruim. E Deus usou meus pais. Eu sei que não é adequado nos dias de hoje bater, mas pelo menos chamar atenção, corrigir, não deixar correr solto. Tem pai que deixa o filho à vontade, não fala nada. E Eli pagou um preço muito caro. Os filhos dele não valia o que comia, eram muito maus. E o pai poderia corrigir, pegar na orelha, pôr de castigo, fazer alguma coisa, foi deixando. E essa cegueira espiritual acontece muito dentro da igreja. As pessoas não ensinam as crianças no caminho que devem andar, para quando elas crescer e envelhecer, não desviar do caminho que ensinou. Eu vejo meus netos e louvo a Deus pela vida da minha filha, a maneira que ela educa eles. Não cria, porque criar cria pombinha, coelho, né? Ela educa, ainda usando de correções e usando de toda a técnica possível para ensinar eles a andar no caminho do Senhor. Eles oram, eles têm um comportamento completamente diferente. As pessoas, meus vizinhos, falam, nossa, eles são estranhos, parece outro planeta. Eu tenho que explicar, não são ET não, são pessoas normais. Eu recebi um WhatsApp esses dias, porque nós temos um número de um WhatsApp que depois eu vou colocar aqui, para pedidos de oração e aconselhamento. E a pessoa mandou um WhatsApp muito interessante que me chamou a atenção, que dizia assim: estou profundamente triste, Ripari, porque um pastor estuprava o enteado de 5 anos. Missionário Ripari, o que estamos fazendo como seres humanos? Missionário Ripari, o que estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo? Em que estamos falhando? Não adianta culpar este ou aquele, Ripari, mas em que estamos falhando? Quando ela me falou sobre isso, eu não quis falar a respeito de Apocalipse 22, que eu já mencionei aqui. Esse tipo de pessoa que comete esse tipo de atitude, que está em todo lugar, está dentro da igreja, está em todo segmento, é chamado na Bíblia por cães. Eles ficarão fora, são cães. São pessoas que não cometem somente esse ato, mas tem um grupo de pessoas que faz rituais com criança dessa idade, cometendo o mesmo ato. São cães. Não é o nosso caso. Mas é interessante a direção que Deus me deu para falar com essa pessoa que estava sofrendo. E Deus me deu o Sermão da Montanha, Mateus 5. Se você fizer a gentileza de abrir, nós vamos aqui aprendendo junto com Deus essa noite. Amém ou não? Amém. Estou profundamente triste. O que estamos fazendo como seres humanos? O que estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu não respondi de imediato porque eu fiquei sem ação nenhuma, porque eu tenho netos dessa idade, convivo no prédio com crianças, onde eu vou pregar, eu tenho amizade com as crianças conhecem pelo meu nome, tem lugares que eu costumo levar algum presente para as crianças que elas gostam de pintar.
E tem lugares que as crianças me amam muito, não sei se é por causa dos presentes, mas eu estou sempre lá com eles. E eu começo a lembrar dessas crianças, de uma criança que a mãe pediu, manda outro cartão seu pelo correio, ou se eu puder eu passo aí, eu moro aqui em Jundiaí, porque já esfarelou o cartão, que meu filho dorme à noite com o cartão na mão, que ele ora por você, você pediu para ele orar, mas a criança tem 4 anos, diz que dissolveu tudo o cartão. Então essa situação aqui, né, do pastor, poderia ser uma outra pessoa também, que estrupava um enteado de 5 anos, me deixou bastante chocado, me pegou de surpresa. E Deus falou comigo e me autorizou a falar com essa pessoa sobre Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, que não fica só em Mateus 5, ele se estende, mas nós vamos ficar só em Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. Mateus 5 fala da relação do crente com o mundo. Mateus 5 ensina a não sermos arrogantes, mas humildes, mansos e não encrenqueiros. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 5, ele fala como podemos influenciar o mundo que vivemos. E no versículo 13 que eu reservei para nós, 14 e 15, nos alimenta e nos ensina algo que às vezes a gente passa despercebido. Aqui diz, e é Jesus quem diz, e veja que ele diz de uma forma especial, pegando o versículo 1 e você podendo ler todo o Sermão da Montanha, ele na verdade puxa os discípulos próximo dele, e ele fala para os discípulos ouvir. E nem todo mundo que estava ali no Sermão da Montanha pôde ouvir o que ele falou, porque ele ficou, na verdade, numa posição sentada, e ele puxou os discípulos do lado dele, para dar o recado para os discípulos. E quem estava ali prestando atenção, estava ouvindo. Ele disse assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, você imagina um sal sem gosto, irmão? Me lembra minha esposa que uma vez fritou um bife, em vez de pôr sal, ela pôs açúcar. Eu mastigava aquilo não estava dando certo. E ela falou: tem algum problema aí? Eu falei: não, tudo bem. Falou: é que você compra compartimentos tudo igual? Eu falei: não, tudo bem. Eu não queria arrumar confusão. E não tinha nenhuma janela próxima de mim para jogar o bife. Ela falou: daqui isso aqui. Foi experimentar, estava doce. E o apartamento meu, ele é pequeno. Então eu espiei o que ela fez. Ela lavou o bife debaixo da torneira. Passou sal. Ela fez assim, ó, passou sal dos dois lados. Antes eu tivesse ficado quieto. Vós sois o sal da terra. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Essa aqui é uma expressão tão maravilhosa, que para você entender, você poderia ligar a lanterna do seu celular e colocar dentro de uma caixa de sapato, e você faz um furo com a caneta, enfia a caneta Bic assim, pode ser outra marca também, enfia e deixa a caneta ali e põe dentro da caixa o celular ligado na lanterna e apaga a luz do quarto, fica tudo escuro. Aí você puxa assim a caneta e solta, faz aquele fecho de luz assim. Não sei se você já fez isso. Eu acho que eu estou ficando velho, eu ando fazendo coisa que não é bom aconselhar, mas eu fico fascinado de pensar. Esses dias eu estava conversando com um peixe,
Tinha pego um peixe, o peixe, ele ficou assim. Eu falei, a vida é dura, hein, meu amigo? Posso soltar você, posso não soltar você. Aquele dele, parece que eu ouvi ele dizer, tá amarrado. Aí eu soltei ele. O crente ouve demais, né? Aí Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Posso ouvir amém? Está falando para você, para mim também. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 15. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Nós estamos ministrando a palavra por um bom tempo, eu não sei quanto tempo mais vamos ministrar, mas ainda me encontro bastante saudável, com bastante peso, sobrando gordura para trabalhar. Mas é bastante delicado isso, porque houve um momento na minha vida que eu precisei estar sozinho com Deus, e quando isso acontece eu vou num hotel que tem em Serra Negra, e ali eu fico 2 dias. Esse hotel ele tem um pier. Como ele é um hotel 5 estrelas, as pessoas de lá acham que não gostam de pescar, porque acham que pescaria não é atividade porque aquele povo frequenta lá, não. Então eu fico pescando sozinho, nunca tem ninguém lá para me pescar. E eu vou lá só para pescar, para falar com os peixes, falar com os patos, ficar lá sozinho. Esse dia tinha uma aranha lá, uma borboleta, a aranha foi descendo, eu falei, fica na sua, hein? Tá amarrada, hein? Veio a borboleta, sentou no meu dedo, fica lá sozinho e tal. E eu levei um susto da última vez que eu fui, porque eu estava muito necessitado, bastante estressado. E no momento só com Deus lá, quando eu olhei na minha direita, tinha um japonês num cantinho assim. Eu não sei de onde esse homem surgiu. Eu levei um susto. Falei, o senhor está bem, né? Ele falou, tem que estar bem, se eu não estivesse bem eu não estaria aqui. Ele está pegando muito peixe? Sim, estou com a vara na água, só posso estar pegando peixe. Falei, eu vou jogar esse japonês na água a qualquer momento. Aí fiquei pensando, né? Bom tomar cuidado, a gente não sabe quem é, né? Vai que é um anjo, eu não sei se tem anjo japonês, mas eu fiquei assim. Eu não sei de onde ele surgiu. 86 anos. E ele disse, eu não estou hospedado no hotel. Eu estou aqui porque eu vou conversar com o senhor. E começou a falar 2h30. E quase me atrasou a janta. Ele falou, eu tenho tempo, até às 7, que às 7 é a janta, senhor. O senhor fala. Ele falou das 5 às 7. 2 horas. E falou, e falou. É que tem coisa que ele me proibiu de falar para a igreja ou na minha igreja, mas uma coisa eu posso te dizer, ele falou até da minha saúde. Falou, sabia que o peso que o senhor está aborrecendo e entristecendo a Deus? Que esse corpo ele não é teu, é templo do Espírito Santo. E se Deus te der 1 milha para andar, para pregar, sem o uso do carro, o senhor não vai fazer a obra? O senhor não consegue andar 1 quarteirão? Nessa hora eu já estava calmo, já não estava mais com vontade de matar ele. E falou, e falou, e falou, e falou, e falou. Deus usou ele para falar comigo. Deus pode usar a minha pessoa para falar contigo. Mas às vezes a pessoa perde tempo, fica pensando, quem será que é? Olha o terno, olha a gravata do missionário, olha o cabelo dele, olha como ele é bonito. Eu sei que eu sou bonito, mas é perder tempo com isso. Você acha que Deus ia brincar com o seu sentimento e trazer você aqui?
Eu não sei de onde surgiu esse japonês. Estou sem entender até agora. E Deus falou. E ele falou assim: o senhor não vai perguntar quem eu sou? Eu falei: eu não sou louco. Para mim, estou no lucro. Se o senhor quiser me interromper, não quero interromper não, pode falar. E falou. E eu aprendi tanto e eu aceitei aquilo como um presente de Deus. E esse momento é um momento que Deus te dá de presente essa noite também. Porque Ele quer te ensinar. Eu ministro já há 18 anos e 4 meses. Visitei mais de 400 ministérios diferentes, porque no Brasil tem mais de 2.000 denominações. Essa pregação, conforme o pastor falou, é a pregação de número 4027. Só que tem coisas que eu andei vendo durante as minhas viagens, e eu estou prestes a escrever um livro. Eu só posso escrever depois que parar de pregar, porque quando escrever ninguém vai mais me receber, mas eu ainda vou escrever. Mas vou te falar algumas coisinhas para você. Eu tenho visto muitas pessoas usando pessoas para conseguir coisas. Isso me envergonha muito. Ao contrário, que deveríamos usar coisas para conseguir pessoas para Jesus Cristo. Então eu vejo pouca palavra nos púlpitos. Eu viajei um dia numa cidade aí e admirei ver uma mulher sair e entrar numa caminhonete cor-de-rosa. Eu sempre sonhei em ter uma caminhonete mais cor-de-rosa. Eu olhei assim, mas que caminhonete maneira, bonita, e fez um clarão dentro da caminhonete. Eu falei: uai, a luz que não pode ser. Ela acendeu um cigarro. E aí eu falei: pastor, aquela moça é impressão minha, mas ela acendeu um cigarro. É cigarro. Mas não é melhor falar com ela antes dela sair, porque ela estava aqui na igreja, né? Ela vai dirigir, né? Eu falei: não mexe com isso não, que ela é um dízimo muito alto. Sabe, irmão, tem coisas que têm me entristecido muito. Essa é uma delas. Pessoas usando pessoas para conseguir coisas, dando um tratamento específico para uma pessoa e outra, por ser mais simples, tratando de forma diferente. Não é novidade para você. Mas o que mais me deixa triste é uma coisa: quando você vai no hotel, não sei se você já foi no hotel, tem uma plaquinha que ela fica à sua disposição na maçaneta. De um lado está escrito "não incomode", e do outro lado está escrito que pode limpar, arrumar o quarto. Tem em 2 línguas, inglês e português. Eu sempre leio em português, mesmo assim às vezes eu erro, ponho tudo ao contrário. Outro dia pus que era para limpar, estava dentro, entrou uma equipe lá, eu passei uma vergonha, mas tem um lado certo para pôr. Então aquela "não incomode". Tem pessoas que têm essa placa pendurada no corpo: "não me incomode". E o melhor lugar que ela acha para se esconder de Deus é dentro da igreja. Não me incomode, não me encha. Você viu, fulano está passando fome? Não quer saber disso não me incomode. Fulano está no hospital? Não me incomode. Ele não quer ser incomodado. Isso cresce o número de pessoas dentro da igreja. Não me incomode. É engraçado que o amor, ele não é teoria, não é pregação, ele é ação. E Jesus Cristo, abra Mateus 22, eu quero deixar aqui registrado o meu sentimento em relação a isso, que me incomoda. Pessoas que usam pessoas para conseguir coisas e não usa coisas para conseguir pessoas para Jesus, e pessoas que não querem ser incomodado e esconde de Deus dentro da igreja. Não quer ser incomodado. E eu vejo que a verdadeira religião pura e autêntica é quando a pessoa se envolve e supre a necessidade do outro. Jesus Cristo diz aqui, lá vem ele de novo falando, Mateus 22, de 37 a 39, palavra escrita de Deus. Jesus Cristo disse:
37, 38, 39 de Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos uma facilidade muito grande, e até tem pessoas que se arriscou em escrever um livro, Em Teus Passos que Faria Jesus. Nós conseguimos com facilidade falar dos passos de Jesus, mas já pensou em fazer um estudo e falar sobre as paradas de Jesus? Jesus parava por qualquer coisa. E quem te garante que ele estava disposto todo o tempo? Já levantava de madrugada para orar. Os discípulos roncando, levantavam e ia para o banheiro. Quando via, Jesus não estava lá deitado. Ele estava lá no monte orando. Quando as pessoas abriam a cidade, quando já era 4h30, 5 horas da manhã, horário diferente daqui, de onde ele estava, abriu o comércio para começar a vender as coisas, aí que ele descia com tudo. E aí, o que queres que eu te faça? Sou paralítico, anda. Eu sei, cego, enxerga. E aí ia. Mas isso cansa. Mas ele não se cansava de fazer o bem. E a gente é capaz de ficar horas assistindo um filme e horas assistindo outro e varar a noite, e não é capaz de fazer uma visita no hospital, num presídio, tendo carro, e Jesus ia na caneta, andando. E não tem nenhuma passagem que Jesus esteja reclamando. Entrou na casa de Pedro, onde ele fazia ali uma pausa para descansar, e há a possibilidade de que ele morava de favor ali. Há uma grande possibilidade. E um dia, cansado, chegando, ainda falaram que a sogra de Pedro estava com febre, e mesmo assim ele deu atenção a ela, curou a sogra de Pedro, e há quem diga que foi por isso que Pedro o negou 3 vezes. Jesus parava e dava atenção. Nós não damos atenção nem para os filhos, nem para aqueles que a gente ama. O nosso negócio é o smartphone, é o computador, e ninguém conversa. Não há diálogo. Ninguém mais se beija, ninguém se abraça. A tendência dos jovens de hoje é morrer sozinho, morrer na praia. Porque eu sou de um tempo que a gente olhava nos olhos, conversava, cortejava uma moça, ficava no ponto do ônibus e não ia pegar ônibus. É porque sabia que fulano ia chegar ali. E aí, tudo bem? Fala aí, boneca. Vai pegar um ônibus. Se eu fosse dona da companhia, carregava você no colo. Linda. Você é uma estrela, você caiu do céu. E o cara sozinho, na Merlinda, 2 anos sem beijar, no smartphone, a outra aqui do lado, os dois, aí cada um vai para um canto assim. As pessoas não conversam, não abraçam mais. Isso até dentro da igreja. E uma pessoa não é abraçada pelo seu marido, não é abraçada pelo filho, isso começa a dar um mal-estar, o pescoço começa a doer, a barriga não funciona direito, a pessoa começa a ficar ruim, a coluna começa a travar, porque o marido não abraça, não fala que a comida está boa, os filhos não beijam, aí a pessoa chega na igreja, ninguém abraça também. A pessoa sai pior do que entrou. Ao passo que, se você abraçar uma pessoa dentro da igreja, ela é curada instantaneamente pelo amor. Mas as pessoas, não, eu não gosto de ser incomodado. Você quer ver a pessoa sair e até mudar de igreja? É a pessoa persistir em pedir carona para a pessoa. Assim que terminar um culto, eu posso ir, que eu moro lá no mesmo bairro que você? Ah, que coincidência, hoje eu vou sair mais cedo.
E a pessoa começa a sentar em lugar diferente. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda com respeito, viu, irmão? Graças a Deus não acontece com a gente isso, né, irmão? A igreja não precisa de pessoa religiosa, precisa de adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade. Igreja não precisa de domingueiro, precisa de pessoas que o adorem os 365 dias do ano. Tem gente que não vem nesse culto, eu sou um ótimo fisionomista. Eu já preguei várias vezes, a maioria das vezes de terça-feira. Tem gente que não vem aqui. Se eu vim de domingo aqui, eu vou encontrar outras pessoas. Está trabalhando. Amém, você tem que comer com o suor do teu rosto. Está estudando. Nós estamos de férias. E tem uns que ficam em casa assistindo novela. Ou outras coisas. E depois vem orar, pôr a mão na cabeça da gente. Vou orar para você arrumar emprego. Em nome de Jesus, não põe a mão na minha cabeça, não ora, que eu já estou desempregado desde o dia que você orou, faz 6 meses. Está amarrado, sai de perto. Eu falei de 2 grupos, pessoas que usam pessoas para conseguir coisas e pessoas que não querem ser incomodada de jeito nenhum dentro da igreja e diz que é salva, lavada pelo sangue de Jesus. E a pior das classes que tem surgido nos últimos tempos, grupo de pessoas que vão se alimentando, aprendendo dentro da igreja e vai engordando de tanta palavra que recebe. Escola dominical, culto da tarde, culto da manhã, culto de terça, culto de domingo. E aí chega espalhar para as pessoas, essa igreja não dá mais não, deu o que tinha que dar. O negócio é procurar outro lugar. E procura. Há um rodízio. Ela vai no outro lugar. Ela começa a se alimentar e receber. O Senhor falou comigo. Aí passa um tempinho, bicho, aqui deu o que tinha que dar, hein? Sabe o que é isso? Egoísmo. Falta do que fazer. Para você ser renovado, não é mudar de igreja, é no mesmo local você se esvaziar na vida do outro. E quando você vai entrar num culto ou numa reunião, você está totalmente vazio, aí Deus preenche você. Mas a pessoa vai engordando de tanta informação e ela não quer ajudar ninguém, ela não quer se esvaziar, não quero que me incomode, eu não quero, sabe, meu negócio, Quantos pastores perdem membros de igreja por essa alegação? Eu vou ver o que Deus tem para mim lá. Uma vez no final do culto, a senhora veio e falou: missionário, o diabo, ele tem me atacado, o diabo ele é mau. Eu falei: obrigado pela informação. E, não, ele é mentiroso. Se não é a senhora falar, ele é mentiroso. Mentiroso. E eu não sei o que fazer. Já pensou em ajudar as pessoas aqui na igreja? Eu conheço uma forma que Deus me deu hoje, enquanto eu estava tomando banho, dessa igreja duplicar o número de membros em menos de um ano. Vamos lá. Vamos tentar. Pegamos essas cadeiras aqui e colocamos de viés assim, dessa forma aqui. Vamos lá. Assim. Vem 3 voluntários aqui em cima, fazendo favor. Dá um pulo aqui. Opa, pesado. Obrigado pela ajuda. Não, pela ajuda de vocês subirem. Obrigado, viu? Nossa, pesada a cadeira, hein? Se assenta, fazendo favor. Presta atenção no que eu vou falar para você, é muito profundo.
Nós temos domingo de Santa Ceia, domingo de missões, domingo de primícia. E que tal se a gente tivesse domingo do visitante? Deus mostra para mim essa igreja com mais de 2.000 membros se acatar o que eu vou falar aqui agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O domingo de visitantes, que cada um vai trazer o visitante, e eles foram trazidos por alguém, terão lugar especial para sentar. Um lugar bem especial, em que venha pessoas servir água para eles. Não vai atrapalhar o culto em nada. O culto está rolando, o pastor está pregando. Olha, aguinha para o senhor. Tá? Vai beber não, hein? Presta bem atenção, hein? Para você que está transbordando, cheio de palavra, e acha que isso aqui não dá mais. Para esse ministério desenvolver, precisa só de 3 casais, só 6 pessoas. Aguinha, pastor. Muito bem-vindo, viu? Lencinho se precisar transpirar. Tá? Evidentemente não vai ter só eles. Vai ter mais 4 aqui, 5 lá, 80, 90. Aguinha gelada. Tem criança. Tem criança. Pirulita. Maçã. Pizza. Qualquer coisa. É muito grande o que eu estou falando para você, meu irmão. Ministério não é só púlpito. Culto do visitante. Terminou a pregação, olha, 1 minuto da atenção da igreja e o pastor dirige. Vamos falar de uma coisa séria, de salvação. A maioria aceita Jesus. Sim ou não? Os visitantes nem são abraçados dentro da igreja, só quem está do lado. Imagina se esse jovem, da forma que ele foi recebido, um exemplo, não vai aceitar Jesus. E quem está lá embaixo? Ah, meu Deus, é meu amigo lá do serviço. Olha como ele está sorrindo. Nunca vi ele sorrir desse jeito. Ó Senhor, toca o coração dele, intercedendo. E a coisa começa a crescer. Daqui a pouco isso aqui está lotado de pessoas que deveriam estar aqui. Os não salvos. Aqui em cima. E aí eles descem. Eu gostei disso. Eu vou trazer um amigo. Meu irmão, é a coisa mais linda do mundo. Nós precisamos trabalhar. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Vamos fazer alguma coisa em relação a isso, meu irmão? Deixa eu guardar. Pode sentar lá. Pode sentar. Obrigado pela colaboração. Pode aplaudir Jesus pela colaboração dos irmãos. Não sou um homem experiente como Benny Hinn, Joyce Meyer e outras pessoas, mas uma simples inspiração aqui, quando falamos de abraço grátis, essa igreja colocou em prática e teve muitos resultados. Ou não teve? Você tem alguma dúvida que se fizer o culto do visitante vai ter bons resultados? Há alguma dúvida em relação a isso? Mas sabe o que é missionário? Olha, já não é de Deus, irmão. Essa observação sua não é de Deus, não. Pode parar. Pois eu posso te dizer, só o fato desses 3 subir aqui, colaborar para participar dessa teatralização, eles se sentiram bem. Foi ou não foi? Nós estamos quase terminando já. Quero falar um pouquinho e peço para você abrir Mateus 25 sobre os Jogos Olímpicos e te passar uma visão que Deus me deu.
tenho um amigo que comprou um terreno de R$1,5 milhão para construir uma catedral para 5.000, 7.000 pessoas. Sabe como que a igreja dele cresceu? Ele é de Piracicaba. Você conhece ele, filho? A Rebeca conhece, o Fabrício. Sabe como que ele cresceu? Ele montou uma equipe dentro da igreja de pessoas que na igreja, olha, eu tenho chamado, eu quero trabalhar, quero ser pastor, depois todo mundo está trabalhando. Se a pessoa ligar de manhã, eu quero uma oração, tem 2 lá. Ele faz um turno cobrindo até 22 horas. Aí a pessoa liga, eu precisava de uma oração, vamos orar. Mas eu precisava que minha mãe está lá no hospital. Qual hospital que ela está? Qual o nome dela? Aí o outro pega o carro e sai, vai lá no hospital. Aí o outro fica. E quando tá ok, não, pera um pouquinho que nós temos uma pessoa próxima desse hospital, que é uma outra que está pedindo. Ele vai dando essa assistência, fazendo visita. Ele cobre isso com 6 pastores, pessoas que querem trabalhar na hora. E ele está crescendo, comprou um terreno nesse momento de crise de R$1,5 milhão e vai construir uma catedral. Eu tenho um outro amigo que ele tem um tipo de um computador na entrada, todo mundo passa na igreja por esse computador e digita a sua senha, dizendo que entrou na igreja. Aí ele pega, lança num relatório e vê os que faltaram, ele telefona: escuta, essa semana você não veio terça, não veio quinta, não veio sábado, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, há algo que eu possa fazer por você? Foi bom o senhor ligar, pastor, perdi o serviço. Eu não estou sabendo. Inclusive meu pai quebrou o pé. Espera um pouquinho, estou indo aí agora. Então ele dá uma certa cobertura usando essa tática. Já pensou uma igreja que faça isso? Coloca um plantão de pessoas para atender e domingo do visitante, nós estamos em 2016, 17, 18, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas sossegado na igreja. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Então tem serviço para todo mundo, principalmente para você que já tinha em mente de sair da igreja. Se esvazia na vida do outro. Jogos Olímpicos, país anfitrião, Brasil. Não é novidade nenhuma, Rio 2016. 206 países participando. A cerimônia vai ser 5 de agosto. Existe algo aqui que me chama a atenção, e eu vou estar falando e usando a Bíblia que usa símbolos, a respeito dessa tocha olímpica, que é também chamada de fogo olímpico. A origem se deu na Grécia Antiga, todo mundo sabe disso. Foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos em 1928. E esse percurso que é feito, que a gente está vendo aí na televisão, da tocha olímpica, ela foi introduzida nos Jogos Olímpicos em Berlim em 1936. Nossa, missionário, como é que você sabe disso? Tem no Google, tem tudo isso aí. É só entrar no Google lá. E o que me chama a atenção é esse percurso dessa tocha. As pessoas não levam a tocha de uma cidade para outra, como nós estamos vendo aí, para ver quem chega primeiro, quem corre mais rápido. Não é uma competição de velocista. O objetivo deles levar a tocha é para manter a chama acesa. O camarada não pode chegar, apaga, enfia no bolso, pega um ônibus, um carro, fala, agora sim, ó, cheguei. Tem todo um processo. Sim ou não? Hoje eu estou um pouco inspirado. E eles pegam essa tocha, vão até a pira. E se o nosso nome fosse Pira? Você está louco, missionário? Não.
Deus tinha 10 nomes diferentes, Jesus Cristo tinha 18 títulos diferentes. O nosso Deus mudou o nome de muita gente. Saraí para Sara, Saulo para Paulo, Simão para Pedro, Abrão para Abraão, Jacó para Israel. E se a gente chamasse pira? Quando aceitássemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, seria como uma tocha olímpica que acendesse a gente. Você poderia dizer para si mesmo hoje que você ainda está aceso? Essa chama que quando você aceitou a Jesus, esse primeiro amor, que você teve a grande experiência com Deus, ainda arde dentro de você? A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Tem gente que já foi se apagando ao longo do tempo. Tem gente que mesmo assoprando, não pega mais, já apagou. Porque entristeceu o Espírito Santo. Tantas foram as atitudes, maldades, tanta coisa errada. E se a gente não for vigilante, a chama apaga. Como está a sua chama hoje, meu irmão? Está acesa? Quando você aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida, não entra uma coisa dentro de você, um negócio, uma vassoura, um aspirador de pó. É o Espírito Santo de Deus. E acende em você algo diferente. A luz de Cristo brilha em você ao falar, ao andar, ao olhar, nas atitudes. Mas como está a nossa chama, a sua e a minha? E isso me leva à reflexão da parábola das 10 virgens, que diz assim a partir do versículo 1 de Mateus 25, para quem abriu. Reflita sobre isso. Eu gostaria de me chamar Pira hoje. Não é Bira, Pira mesmo. Mateus 25, Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 ajuizadas. As virgens sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não arranjaram óleo de reserva. As outras levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. O noivo estava demorando. E então elas começaram a cochichar e pegaram no sono, começaram a cochilar e pegaram no sono. 6. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 virgens acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as virgens sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Repita comigo: a minha chama jamais se apagará. E a leitura continua no versículo 9: de jeito nenhum, responderam as virgens ajuizadas, o óleo que temos não dá para vocês e para nós. Se querem óleo, vão comprar. Então as virgens sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 virgens que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras virgens chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar.
me faz lembrar outro versículo. Senhor, Senhor, aparta de mim, não te conheço? E aqui, continuando o texto no versículo 12, o noivo respondeu: eu não sei quem são vocês, não vos conheço. E versículo 13, Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu posso dizer para você que ter bens é uma coisa muito boa, irmão. Um bom carro, uma boa casa, conforto. Mas você tem que entender que quando você morrer no cemitério, você não vai levar caminhão de mudança. Então é bom você fazer outros planos. No mundo espiritual, mais valor tem você se esvaziar para ajudar o outro a ser feliz. E às vezes tem parente, amigo seu que não vem na igreja porque muitas vezes nos acha um muquirama. Ele achava que ia encontrar conforto em nós por sermos pessoas conhecedoras da palavra de Deus, e ele não consegue tirar de nós nem 1 quilo de arroz. E há pessoas necessitadas que precisam de tanta coisa que nós temos em excesso em casa parado. Tem gente que precisa o quê? Uma sandália, uma coisinha simples, uma rasteirinha, e tem gente que tem 30 rasteirinhas, por isso que vive levando rasteira na vida. Geladeira parada, 3 geladeiras paradas e usa uma só. Eu quero ver se eu pego um bom preço na geladeira. Que coisa, que mesquinharia.